Boa noite, então, irmãos. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa estar conosco nesta oportunidade em que nos reunimos mais uma vez nesta nossa casa de luz e oração. Então, para abrirmos os trabalhos, como sempre fazemos, vamos agora para a nossa prece. E nós convidamos a todos aqui, fechemos os olhos, elevemos o nosso pensamento ao alto, mentalizando a figura de Jesus, nosso amado querido Mestre, rogando a Ele e aos amigos da equipe espiritual, que possamos na noite de hoje desempenhar um bom trabalho, que possa ser uma noite de aproveitamento a todos nós, tanto na questão das reflexões, quanto no amparo espiritual e energético que estamos necessitando. E assim, nesse espírito, agradecidos e elevados, estamos abrindo o trabalho da noite de hoje. Que assim seja. Então, irmãos, muito boa noite novamente. A nossa proposta hoje é pensarmos um pouquinho juntos sobre essa temática Jesus e o sentido da vida. Jesus, que sempre precisa ser lembrado, e especialmente nesses dias que estamos vivendo, que são os dias da véspera de Natal, precisamos lembrar dele de uma forma ainda mais intensa, ainda mais carinhosa, nessa figura, nesse papel tão importante que ele tem para todos nós. E é um dos desafios do nosso crescimento, do nosso aprendizado, descortinar no nosso mundo íntimo a importância de Jesus como irmão maior, como modelo, como guia, como amparo a cada um de nós. Então, lembrar dele e a contribuição que ele traz para a compreensão do sentido da vida. E aqui, a pedido de um outro centro espírita, eu resgatei um trabalho que tinha feito há alguns anos atrás, claro que com modificações, e fiz uma nova adaptação para hoje de noite. Então esperamos que seja muito proveitoso a todos nós presencialmente e também aos internautas que venham a ter acesso a esse trabalho. Então, essa reflexão do sentido da vida, e nós trazemos aqui nesse trabalho dois elementos do cotidiano, aí da vida, aí fora, colacionados por essa importante publicação aqui do nosso Brasil, que é a revista Veja. E para despertar essa nossa reflexão sobre Jesus e o sentido da vida, nós encontramos interessante essa pesquisa já um pouco antiga, mas ainda válida, porque certamente esses percentuais não devem ter se modificado muito de 1999 para cá, que é uma pesquisa feita numa universidade dos Estados Unidos, lá nos anos 1990, por meio de entrevistas, uma pesquisa muito interessante,
talvez um pouco baseada num princípio equivocado, como se Deus fosse uma pessoa, mas enfim. Essa pesquisa, essa entrevista se baseava na seguinte circunstância. O entrevistador chegava para a pessoa e lhe colocava: se tu tivesse a chance de te colocar na frente de Deus e pudesse fazer para Ele só uma pergunta, qual é a pergunta que tu faria? E a grande surpresa, pelo fato dos Estados Unidos serem um país onde, ainda mais nos anos 90, mais de 90% da população é cristã. Em primeiro lugar, ficou essa pergunta: qual o sentido da vida? Ali com 34%, ou seja, mais de um terço dos norte-americanos, mesmo sendo cristãos, não sabem qual é o sentido da vida, e isso é muito peculiar, é muito interessante, é um paradoxo, uma contradição. Porque quando pensamos em Jesus e o sentido da vida, nós vamos concluir que Jesus sempre nos ensinou e sempre deixou claro qual o sentido da vida. E é uma surpresa, num país majoritariamente cristão, as pessoas não entenderem qual é o sentido da vida. E claro, quando eu trago isso com o tempo, eu fui observando. Hoje nós vamos trazer aqui algumas reflexões sobre o espiritismo cristão, que é o nosso espiritismo. Qual é a contribuição que ele nos traz para compreendermos o sentido da vida? Aí a primeira pergunta. Mas nós vemos que nas outras também o espiritismo responde. E isso eu fui vendo como o tempo, trabalhando esse tema várias vezes, nos responde e nos prova que há vida após a morte, que nós somos espíritos imortais. Nos explica por que acontecem coisas ruins. Terceiro lugar, aí a terceira pergunta, que na verdade não são coisas ruins, porque a dor é uma professora. E o capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, é um tratado que nos explica de forma muito compreensível por que tanta dor aqui na Terra, por que tanta dor ainda na nossa vida. E quando entendemos a dor como uma professora, como algo que vem nos ensinar algo, ela deixa de ter esse aspecto aterrador. Nos explica também ali a quarta pergunta: a vida inteligente em outro planeta. Passagens aí muito importantes do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a pluralidade dos mundos habitados. Claro que não vamos aprofundar isso aqui, mas se pode dizer que em todos os mundos há vida, mesmo que somente espiritual, mesmo que não uma vida física como a nossa. Não há nada inútil na criação. Tudo o que existe no universo tem vida, pelo menos espiritual. E também essa última pergunta, essa eu costumava dizer que não tinha resposta: quanto tempo eu vou viver, mas depois eu fui me dar conta que o Espiritismo responde também. Vou viver eternamente, sou um espírito imortal. Quantos anos aqui no corpo físico, eu não sei. Nenhum de nós sabe. Porque se soubéssemos, ia ser um tormento, ia ser uma informação que iria nos impedir de viver o nosso dia a dia. Mas a resposta mais importante é que somos espíritos imortais. Então, uma consequência, uma conclusão, melhor dizendo, desta pesquisa é o desconhecimento do sentido da vida. É o fato de muitos cristãos, não só nos Estados Unidos, mas também no Brasil, aqui no Brasil também, mais de 90% da população é cristã. Ainda mais de 70% católico. E se nós formos somar aos católicos as várias igrejas evangélicas, e nós também como espíritas, que somos já perto de 4% da população,
mais de 90% dos brasileiros são cristãos e a maior parte deles desconhece o sentido da vida. E a frase que nós trazemos como baluarte para essa reflexão é esta frase de Paulo lá em Filipenses: prossigo para o alvo, que é uma frase que nós deixamos aqui no comecinho dessa reflexão para irmos pensando qual é o alvo para o qual Paulo de Tarso prosseguia, sabendo que ele escreveu essa epístola, essa carta aos Filipenses, já bem velhinho, já no finalzinho da sua missão, alquebrado, cansado, e ainda assim, muito taxativo, muito positivo, ele disse: prossigo para o alvo. E quando vamos entender qual é o alvo para o qual Paulo de Tarso prosseguia, isso está muito ligado ao que Jesus nos propõe como compreensão para o sentido da vida aqui na Terra, que é nós também prosseguirmos para o nosso alvo. Mas qual alvo? É muito importante refletir. Alvos dispersos aqui na Terra? Ou um alvo muito mais importante que está para além dos interesses e da vida aqui na Terra? É muito importante nos perguntarmos para qual alvo estamos mirando, porque tiramos disso uma resposta essencial para como melhor nos conduzirmos na vida aqui na Terra. Mas, nessa constatação de que a maior parte das pessoas desconhece o sentido da vida, nós, com certeza, retiramos daí muitos problemas coletivos, não é, meus irmãos? E muito deste trabalho, enfim, quando nós montávamos as nossas lâminas lá no passado, pelo menos eu não tinha a preocupação que eu tenho hoje de citar as fontes. E muito dessas reflexões eu retirei de uma mensagem que eu não fiquei com o nome dela, pesquisei essa semana novamente para ver se me encontrava, acreditando que é do Momento Espírita, mas não encontrei. Então fica o agradecimento aos autores dessa mensagem, que eu não sei quem são, mas que tornaram essa reflexão muito mais fácil. Então, algumas ponderações, algumas consequências que nós vemos aí na sociedade desse desconhecimento geral do para que estamos aqui na Terra, estamos aí colocando de forma muito resumida, que é o que chamamos de vazio existencial, a impossibilidade da autorrealização, porque quando as pessoas focam somente em coisas aqui da Terra, não tem como encontrar a verdadeira realização que só está quando estamos caminhando para o sentido verdadeiro da vida e da encarnação. E nós vemos aí uma verdadeira epidemia de problemas coletivos que são consequência deste desconhecimento do para que vivemos aqui na Terra, que é a epidemia da falta da felicidade ou da felicidade efêmera, somente em coisas muito passageiras, inclusive cenas montadas para serem exibidas efemeramente nos stories do Facebook e do Instagram, às vezes montadas cenas de uma felicidade só para os outros verem e que, na verdade, não existe. Então, essa crônica falta de felicidade das pessoas e que, em casos muito mais graves, mas, lamentavelmente, cada vez mais comuns, estão acontecendo essas epidemias, por exemplo, de depressões e de sofrimentos mentais em geral, que poderiam ser prevenidos, evitados, se as pessoas conhecessem o verdadeiro sentido da vida, como nos ensina Jesus, e colocassem em prática esses ensinamentos. E esse material, irmãos, aqui, para situar
o quanto Jesus é fundamental para nós espíritas. Esse material eu retirei muito resumidamente de algo que existia lá na década retrasada e que hoje nós não usamos mais, mas nós espíritas um pouco mais antigos nos lembramos da importância desse material, que é um folheto que a Federação Espírita Brasileira tinha feito lá no início dos anos 2000, que era um folheto do tamanho de uma folha ofício, um material mais grossinho, em azul, contendo um resumo nesse folheto dos pontos mais importantes que a nossa doutrina visa entender. Então aqui eu trouxe apenas esses elementos que ligam a nossa doutrina ao Mestre Jesus, e quando pensamos nessa ligação, o livro que nos vem à mente como mais importante é o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro pelo qual todos nós temos muito carinho. Ele é, ou deveria ser, o nosso livro de cabeceira, deveria ser o livro que utilizaríamos para abrir ao acaso sempre que nós estamos passando por algum conflito interior, por alguma dor, por alguma dúvida. Porque quando fazemos isso, é incrível o quanto a espiritualidade guia as nossas mãos para abrirmos o Evangelho exatamente no ponto em que nós estamos precisando, precisamente o texto que serve para aquela nossa dor, para aquela nossa angústia, para aquele nosso momento. Então, o Evangelho é um livro realmente muito importante para nós espíritas. Para muitos de nós, é o livro mais importante da codificação. E realmente, se nós pudéssemos ler na vida só um livro, estudar somente um livro, o Evangelho segundo o Espiritismo tem tudo ali, toda a nossa doutrina muito bem resumida. E é esse livro que nos ensina e que deixa muito claro que o Espiritismo não veio trazer nenhuma moral nova. Que do ponto de vista moral, Espiritismo e cristianismo são a mesma coisa. Kardec diz isso com todas as letras. A preocupação do codificador ao escrever o Evangelho foi não só que os espíritas, ele não escreveu esse livro só para os espíritas, ele escreveu esse livro para os católicos, para os evangélicos, os protestantes, para que todos os cristãos conseguissem, estudando esse livro, entender onde nos evangelhos estão os ensinamentos morais do Mestre Jesus e tornar mais fácil para as pessoas entenderem e conseguirem colocar em prática. Então, esse é um ponto muito importante. Claro que, às vezes, algumas linhas cristãs mais fundamentalistas se recusam a ler o Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo coisas, não, esse é o Evangelho dos Espíritas, não é para mim. Lê do engano, que postura mais triste, o manancial que essas pessoas abrem mão de ter acesso por puro e simples preconceito. Nós espíritas ainda sofremos um pouco de preconceito, não somos ainda totalmente bem compreendidos, mas um dia seremos mais, estamos trabalhando para isso. Então, alguns ensinos fundamentais que nos ligam, enquanto espíritas, a Jesus e ligam Jesus a nós, né? Lá em O Livro dos Espíritos também, muito bem caracterizado isso, que Jesus é o guia e modelo para toda a humanidade. E a doutrina que Jesus ensinou e exemplificou, ela é a expressão mais pura da lei de Deus. Lá em O Livro dos Espíritos, eu não sou um espírita daqueles que lembra as questões de cor, algumas delas, o número sim, outras não, mas há uma questão lá em O Livro dos Espíritos, em que Kardec perguntou para a espiritualidade superior qual o ser mais perfeito que já encarnou aqui na Terra, para nos servir de guia e modelo,
E essa é a resposta mais curta de todo o livro dos Espíritos, apenas uma palavra, eles responderam: Jesus. Ele é o guia e modelo para toda a humanidade. É o mais perfeito que já esteve aqui encarnado para nos deixar os exemplos e os ensinamentos para a gente seguir. E lá, nesse folheto, é muito interessante a forma como a nossa federação resumiu ao nos dizer que a moral do Cristo contida no Evangelho é o roteiro para a evolução segura de todos os homens, todas as pessoas, aí homens em sentido genérico. E a sua prática, a prática do Evangelho, a solução para todos os problemas humanos e o objetivo a ser atingido pela humanidade. Mas como será que o Evangelho pode ser a solução para todos os problemas humanos? Pelo princípio mais perfeito de justiça, que é ensinado no Evangelho, de somente fazer para os outros aquilo que gostaríamos que fosse feito para nós. Se isso fosse praticado assim, a humanidade não teria essas mazelas tão tristes que nós vemos ainda hoje. Nessa semana, por exemplo, uma notícia que me tocou muito, da morte de 30 imigrantes no Canal da Mancha, tentando atravessar da França para a Inglaterra em botes infláveis sem as menores condições. E um desses botes, com capacidade para 20 pessoas, carregava 32, naufragou nas proximidades exatamente da linha divisória das águas da França para a Inglaterra. E esses imigrantes, todos com celulares, acionaram as autoridades, tanto francesas como inglesas, e não foram socorridos. E das 32 pessoas, desencarnaram 30. Nas águas extremamente geladas, nessa época do ano, desencarnaram de hipotermia. Então, se essa máxima de só fazer para os outros aquilo que gostaríamos que fosse feito para nós tivesse sido aplicada, nesse caso, nem a necessidade dessa imigração ilegal iria ocorrer. Isso teria sido prevenido lá na origem. Teria ocorrido um esforço internacional para resolver a situação lá no país de origem dessas pessoas, que era o Iraque, quase todos eles iraquianos, né? Apenas um iraniano. Uma humanidade que daria as mãos, fazendo para os outros aquilo que gostaria que fosse feito para si, se estivesse naquela situação. Então, a moral de Jesus ensinada no Evangelho, nessa máxima de justiça, é sim a solução para todos os problemas humanos e o objetivo a ser atingido para nós enquanto humanidade. Então aí, queridos irmãos, esse grande paradoxo, nós somos sim uma sociedade de formação cristã. E nós espíritas somos também de formação cristã. Mas nós conhecemos o sentido da vida e nós somos para muitas pessoas a única fonte de informações do Espiritismo. Então, se nós estamos lá fora, com o nosso familiar não espírita, o nosso colega de trabalho que não é espírita, ou para qualquer pessoa na rua, e essa pessoa chega para nós e nos pergunta qual o sentido da vida. Essa pergunta tão importante, nós sabemos responder? Precisamos pensar, né? O que nós iríamos responder se nós temos essa resposta. Mas o grande paradoxo é que Jesus, nos evangelhos, sempre deixou claro qual o sentido da vida, que o sentido da vida não está nas coisas aqui da terra, em ter cada vez mais coisas, em ter prazeres, gozos, em comprar, enfim, em gozar. Não. Isso sempre ficou muito claro. E nós trazemos aqui apenas 3 passagenzinhas, coincidentemente, as 3 de João, lá do Evangelho de João, que deixam isso muito claro. Ali, quando Jesus
respondeu a Pilatos, lá no finalzinho da sua existência física, quando Pôncio Pilatos perguntou para ele se ele era rei, e ele respondeu: meu reino não é deste mundo. Se não é deste mundo, irmãos, onde que é o reino do Mestre Jesus? Ele que estava indo para a crucificação. É bem evidente, e Kardec trabalha isso muito bem nos primeiros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele estava se referindo ao plano espiritual. Jesus ficou na Terra só 30 e poucos anos, né? Já estava na Terra na formação do planeta. Ele é o governador espiritual do nosso planeta, nos trazem as informações das mais altas fontes da espiritualidade. Presidiu a própria formação do nosso planeta. Já chegou aqui não como um eleito de Deus, como se tivesse sido criado perfeito, não. Um dia Jesus foi como nós. Como estamos hoje, ainda lutando contra as nossas imperfeições e num processo de melhoria íntima. Mas ele fez esse caminho em outros planetas e já chegou aqui na Terra, espírito crístico, como se diz, um espírito da mais alta elevação, encarregado por Deus para governar o nosso planeta. Então ele já estava aqui na formação, no momento mais importante para transmitir a sua mensagem. Ele veio pessoalmente, inclusive nisso há um ensinamento, que tem coisas que nós temos que fazer pessoalmente. Ele nos deu esse exemplo, e veio e fez. E ele, que era o que menos merecia, passou pela morte mais infame que nós podemos imaginar aqui na Terra, mas fez isso de bom grado para deixar a sua lição muito marcada aqui na Terra. E após a desencarnação dele, a missão dele terminou? Não. Seguiu trabalhando, segue nessa função, lá nas mais altas esferas da espiritualidade, presidindo aos destinos do nosso planeta, sem interferir no nosso livre-arbítrio, mas querendo muito que a gente compreenda o que ele veio ensinar e que coloquemos em prática o que ele veio ensinar. Aqui também, irmãos, lá de João, o diálogo de Jesus com Nicodemos, quando ele disse: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, o que nós espíritas entendemos como uma menção muito clara à reencarnação. E se nós somos originários lá do plano espiritual e estamos reencarnando, passando pouco tempo aqui na Terra, é óbvio que o sentido da vida não pode estar nas coisas efêmeras aqui na Terra. E a regra de aproveitamento do tempo, ali também em João. E Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. A senha para o sentido da vida, para o aproveitamento do tempo, é o trabalho. Não só o trabalho profissional, mas também todas as espécies de trabalho, e também o que Martins Peralva chama de trabalho moral, que é o nosso trabalho de autoobservação, para conseguirmos ir melhorando o que nós temos que melhorar. Então, esse resumo que nós temos aí, Jesus sempre ensinou claramente o sentido da vida, nos informando que somos seres imortais, que viemos para realizar a nossa própria evolução espiritual e, nos termos que ele usou, edificar o reino de Deus em nosso íntimo. Aí está o sentido da vida, o sentido de estarmos encarnados. Trabalhar para nos melhorar, trabalhando para melhorar a todo mundo que está à nossa volta e a nossa própria coletividade, nos mostrando a vida terrena não como um fim em si mesmo, mas como um meio para desenvolver as nossas potencialidades, num sentido que nos dá tarefas compatíveis com a nossa capacidade. Às vezes a gente pensa, e agora é um pouco mais raro, mas lá no passado
Às vezes vinha uma pessoa da primeira vez no centro espírita e quando se conversava com ela, ela dizia, não, eu vim para descobrir qual é a minha missão. Como se a missão fosse uma coisa muito grandiosa. Mas, na verdade, a nossa missão não é muito grandiosa para a maior parte de nós. É a missão a desenvolvermos onde nós estamos inseridos, ali na nossa família, principalmente como o familiar difícil, que todo mundo tem, a quem nos incumbe desenvolver a paciência, a indulgência, ensinar ele pelo exemplo e não por doutrinação, porque doutrinação não adianta. O que me ensina é o nosso exemplo. No nosso ambiente de trabalho profissional, nas oportunidades que nós temos de um trabalho voluntário, que coisa maravilhosa, isso que o Centro Espírita nos possibilita, que é algumas horas por semana de trabalho voluntário. E é uma noção que nós temos que ter, irmãos, nós que ansiamos tanto pelo mundo de regeneração, queremos que passe logo essa transição planetária, que chegue logo essa nova Terra. Na nova Terra, irmãos, todo mundo vai fazer trabalho voluntário, pelo menos algumas horas por semana, dedicando para auxiliar o próximo. Então, é uma oportunidade muito rica, essa que a Casa Espírita nos dá. Mas as tarefas, então, a desenvolver para cumprirmos o sentido da vida são onde nós estamos inseridos. Não são missões espetaculosas de atrair multidões. Não para nós que estamos aqui. Para alguns, sim, um Chico Xavier, um Divaldo, uma Madre Teresa, mas não para nós. Para nós é procurar o que nós temos que fazer ali na nossa casa, no nosso local de trabalho. Se eu ainda não faço um trabalho voluntário, onde que eu posso fazer? Será que é no centro espírita? Se eu sou de outra religião, lá na minha religião? Será que é numa Câmara Júnior, num Lions? Será que é dando uma ajuda, por exemplo, no CRAS do município? Também precisa. Enfim, são infinitas as oportunidades que nós temos. E para irmos concluindo a nossa reflexão, apenas trazemos aqui alguns desses falsos profetas aqui da Terra, que são os conceitos equivocados do sentido da vida, coisas que muitas pessoas se matam figurativamente para conseguir, e que se parassem um pouquinho para raciocinar, iam ver que o sentido da vida não pode estar em coisas assim, porque são coisas sobre as quais nós não temos controle, que elas se perdem, que elas mudam com o tempo. Dinheiro muda de mãos. Todo mundo que mora numa cidadezinha como Sarandi sabe, principalmente quando chega ali nos 40, 50 anos de idade, que os maiorais de 30 anos atrás, muitos deles hoje não têm nada, e outros que eram os pobretões há 30 anos, hoje estão muito bem. É uma máxima da humanidade, o dinheiro muda de mãos, o poder numa democracia muda de mãos, e também numa ditadura, porque graças a Deus as ditaduras duram pouco tempo. Beleza, essa beleza física pela qual muita gente se mata horas e horas por semana em academia, botox e tudo mais. Essa beleza, esses padrões da juventude são impossíveis de serem mantidos por mais de 20, 30 anos, né? Essa beleza muda, não tem como ser conservada eternamente. E da mesma coisa, a fama e o prestígio. E eu sempre me lembro, nessa lâmina aqui, da minha desencarnada avó, que por muitos anos assinou aquela revista Caras. E eu sempre fui um bom leitor, então sempre quando ia para lá, gostava de ler, porque muito bonitas aquelas revistas, todas coloridas, super bem editadas. A avó assinou essa revista por uns 20 anos, e nesses 20 anos eu pude ver o quanto as figurinhas ali da capa da Caras mudaram. Quem era o maioral lá em
1990, quando ela assinou, muitos já não apareciam mais em 2000 e 2010. E novas figuras foram surgindo, porque esses elementos mudam. Algumas pessoas conservam a encarnação inteira, mas, de regra, não. Então, justamente pelo fato de que não temos como ter um controle sobre essas coisas, é muito óbvio que o sentido da vida não pode estar aí. E o exemplo que nós trazíamos e trazemos ainda é este exemplo do Fábio Assunção, que era uma pessoa que tinha em abundância esses 5 elementos da lâmina anterior: o dinheiro, a beleza, a fama, o poder e o prestígio. E que ainda assim, lamentavelmente, e essa capa de revista foi muito importante quando saiu, porque foi um momento em que ele admitiu para todo o Brasil a dependência química. Então, uma pessoa que tem tudo o que a Terra considera sentido da vida, nesse conceito equivocado, materialista, cair na dependência química, o que será que lhe estava faltando? Que é o sentido da vida verdadeiro, que ele próprio conheceu depois, sendo hoje, pelo que se sabe, uma outra pessoa. Então, irmãos, para irmos concluindo nessa questão aqui da frase de Paulo, que o alvo que ele disse aos filipenses, para o qual ele ainda prosseguia no fim da vida, é o alvo do sentido da vida, é o alvo do nosso trabalho, para cumprir o que nós precisamos cumprir, onde nós estamos inseridos. A missão de Paulo era grandiosa, a nossa é menos em dimensão na humanidade, mas é grandiosa também para cada um de nós cumprirmos aquilo que nós nos propomos a cumprir antes da nossa reencarnação, lá no nosso planejamento reencarnatório, por pequenininho que seja. Para nós é muito importante, é grandioso. E é o exemplo de Paulo contado num livro maravilhoso que quem ainda não leu, leia, Paulo e Estevão, que é o primeiro dos romances históricos de autoria do Espírito Emmanuel, recebido pelo Chico Xavier. Um livro que é luz em forma de letras, e quando nós lemos, nos eleva. Até eu estou num momento precisando de uma releitura do Paulo e Estevão, que já li 2 vezes e estou precisando muito reler, encontrar essa luz novamente. Então, quando Paulo escreveu essa frase, já estava no finalzinho da vida, essa linda história dele, contada lá no livro Paulo e Estevão. Ele que sofreu tanta perseguição, prisões, apedrejamentos e prosseguiu a vida inteira para o alvo. Quando escreveu essa carta, estava preso em Roma, mas ainda assim seguia trabalhando pela divulgação do Evangelho de Jesus, escrevendo as suas cartas. E Paulo é o responsável por nós estarmos aqui, irmãos, porque foi ele que trouxe o Evangelho para o mundo ocidental. Se não fosse ele, não sabemos como seria para termos acesso a essa mensagem cristalizada e purificada pela codificação espírita. Então, apesar de tudo, prosseguia ele para o alvo. E para a nossa conclusão, aqui nesta lâmina, que era a última, né? Com base em nossa mensagem, que foi de base para todos nós, né? Que esses ensinamentos a gente recebe por muitas fontes. Lá naquela época eu tinha colocado livros, palestras, mas hoje essas fontes se multiplicaram. O nosso WhatsApp, várias vezes por dia, recebe mensagens que são também expressões desse conhecimento. As redes sociais, o YouTube, muitas fontes de material muito importante, mas que geralmente a gente fica só nas palavras. E que não fazer aquilo que nós sustentamos
pontificamos acreditar, nesse exemplo aqui da mensagem, é como o operário fugir ao trabalho e a árvore somente produzir folhas e não frutos. Porque o que precisamos nos lembrar é que nós não somos o que nós falamos, nós somos o que nós fazemos. Isso é o que nós somos. Lá como o familiar difícil, novamente o exemplo, quando nós levantamos o dedo e dizemos, tu é isso, isso, aquilo, tem que mudar nisso e naquilo, porque hoje eu assisti uma palestra espírita que era tu que deveria estar lá. Que grande engano, né? Quem precisa estar na palestra é quem está. A fruta não cai do pé antes de estar madura. E a única forma que eu tenho de amadurecer quem eu amo é fazendo, é dando exemplo, jamais falando, principalmente com o dedo levantado. Então, no sentido da vida com Jesus, Jesus e o sentido da vida, ele nos ensina para cumprir e nos sintonizar com esse sentido, buscar a nossa tarefa na família, no trabalho, procurar o meu trabalho voluntário, assumir compromissos e vestir a camisa do bem. Então, era essa, irmãos, a nossa mensagem de hoje, a nossa mensagem de Natal, relembrando o nosso irmão maior, o Mestre Jesus, na data convencionada na humanidade como o seu aniversário. E que somente por isso traz essas bênçãos tão grandes nessa época tão especial, né? Então, vamos encerrar com a nossa prece final e durante ela faremos o nosso passe coletivo. Pedindo a todos, então, que fechemos os olhos, elevemos o nosso pensamento ao alto, mentalizando a figura de Jesus, nosso mestre, nosso amigo, agradecendo por essa oportunidade que tivemos de nos encontrarmos e rogando a espiritualidade maior que a reflexão possa ser útil a todos nós. Que nesse momento a equipe espiritual transmita para cada um de nós as energias que estamos necessitando e para o passe coletivo com a imagem que mentalizamos do Mestre Jesus, nós mentalmente fazemos a prece que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que habitais em toda parte, santificado seja o teu santo e sagrado nome, venha a nós o teu reino, um reino de paz, de amor e de caridade. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia, do espírito e do corpo, dai-nos hoje, e perdoai as nossas ofensas cotidianas, à medida que vamos aprendendo a perdoar os nossos ofensores. E não nos deixeis, ó Pai, cair nas tentações dos espíritos ainda maus, mas livrai-nos de todo o mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória a todo sempre. Santíssimo Deus e Pai Celestial. E assim, profundamente gratos, irradiando também
para os nossos lares, ambientes de trabalho, os doentes, os hospitais e os desencarnados amigos, encerramos este trabalho. Que assim seja. Então, irmãos, Feliz Natal a todos nós e até o nosso próximo trabalho virtual no domingo ou presencial e virtual na próxima quarta-feira.